Capítulo 15, no qual Nureddin, o comissário, regressa ao palácio do rei. A informação que obteve de um imã. Como vivia o pobre calígrafo. O quadrado cheio de números e o tabuleiro de xadrez. Beremiz fala sobre os quadrados mágicos. A consulta do ulema. O rei pede a Beremiz que lhe conte a lenda do jogo de xadrez. Nureddin não fora favorecido pela sorte ao dar desempenho à sua missão. O calígrafo que o rei queria, com tanto empenho em interrogar sobre o caso dos números amigos, não se encontrava mais entre os muros de Bagdá. Ao relatar as providências que tomara a fim de dar cumprimento à ordem de califa, assim falou o nobre muçulmano. Deste palácio parti, acompanhado de 3 guardas, para a mesquita de Otimã. Alá que a nobilite cada vez mais. Informou-me um velho imã que zela pela conservação deste templo que o homem procurado residira, realmente, durante vários meses, numa casa próxima. Poucos dias antes, porém, seguira para Bassorá, em uma caravana de vendedores de tapetes e velas. Soube ainda que o calígrafo, cujo nome o imã ignorava, vivia só. Raras vezes deixava o pequeno e modesto aposento em que morava. Achei que devia examinar a antiga habitação do calígrafo, pois era bem provável que fosse lá encontrar alguma aplicação que me facilitasse as pesquisas. O aposento achava-se abandonado desde o dia em que fora deixado pelo seu antigo morador. Tudo ali demonstrava lamentável pobreza. Um leito grosseiro, atirado ao canto. Era todo mobiliário. Havia, entretanto, sobre uma caixa tosca de madeira, um tabuleiro de xadrez, acompanhado de algumas peças desse nobilitante jogo, e na parede um quadro cheio de números. Achei estranho que um homem paupérrimo, que arrastava numa vida tão cheia de privações, cultivasse o jogo de xadrez e adornasse a parede de sua casa com figuras feitas de expressões matemáticas. Resolvi trazer comigo o tabuleiro e o tal quadrado numérico, para que os nossos dignos ulemás pudessem observar essas relíquias deixadas pelo velho calígrafo. O sultão, tomado entretanto de viva curiosidade pelo caso, mandou que Beremiz examinasse com a devida atenção o tabuleiro e a figura, que mais parecia trabalho de um discípulo de Al-Khwarizm do que enfeite para quarto do pobre. Depois de ter observado com meticuloso cuidado o tabuleiro e o quadro, disse o homem que calculava. Esta interessante figura numérica, encontrada no quarto abandonado pelo calígrafo, constitui o que chamamos de um quadrado mágico. Tomemos um quadrado e dividamo-lo em 4, 9 ou 16 quadrados iguais, a que chamaremos casas. Em cada uma dessas casas, coloquemos um número inteiro. A figura obtida será um quadrado mágico, quando a soma dos números que figuram uma coluna, numa linha ou em qualquer das diagonais for sempre a mesma. Esse resultado invariável é denominado constante do quadrado, e o número de casas de uma linha é o módulo do quadrado. Os números que ocupam as diferentes casas do quadrado mágico devem ser todos diferentes e tomados na ordem natural. É obscura a origem dos quadrados mágicos. Acredita-se que a construção dessas figuras constituía, já na época remota, um passatempo que prendia a atenção de grande número de curiosos. Como os antigos atribuíam a certos números propriedades cabalísticas, era muito natural que vissem virtudes mágicas nos arranjos especiais destes números. Os matemáticos chineses, que viveram 45 séculos antes de Maomé, já conheciam os quadrados mágicos. Os quadrados mágicos com 4 casas não pode ser construído. Na Índia, muitos reis usavam o quadrado mágico como amuleto. Um sábio do Iêmen afirmava que os quadrados mágicos eram
preservativos de certas moléstias. Um quadrado mágico de prata preso no pescoço evitava, segundo a crença de certas tribos, o contágio da peste. Quando um quadrado mágico apresenta certa propriedade, como por exemplo a de ser decomponível em vários quadrados mágicos, leva o nome de hipermágicos. Entre os quadrados hipermágicos, podemos citar os diabólicos. Assim se denominam os quadrados que continuam mágicos quando transportamos uma coluna que se acha direita para a esquerda, ou quando passamos uma linha que está embaixo para cima. As indicações dadas por Beremiz sobre os quadrados mágicos foram ouvidas com a maior atenção pelo rei e pelos nobres muçulmanos. Um velho ulema, de olhos claros e nariz achatado, mas muito risonho e simpático, depois de dirigir palavras elogiosas ao eminente Beremiz Samir, do país do Irã, declarou que desejava fazer uma consulta ao sábio calculista. A consulta do ulema risonho e simpático era a seguinte: seria possível a um geômetra calcular a relação exata entre uma circunferência e o seu diâmetro? Em outras palavras, quantas vezes uma circunferência contém o seu diâmetro? A resposta a essa pergunta formulou-a o calculista nos seguintes termos: não é possível obter a medida exata de uma circunferência, mesmo quando conhecemos o seu diâmetro. Dessa medida deveria resultar um número, mas o verdadeiro valor deste número os geômetras ignoram. Acreditavam os antigos astrólogos que a circunferência fosse 3 vezes o seu diâmetro, mas isso não é certo. O grego Arquimedes achou que medindo 22 covados a circunferência, o seu diâmetro deveria medir aproximadamente 7 covados. O tal número resultaria, assim, da divisão de 22 por 7. Os calculistas hindus não concordam com essa conta, e o grande Al-Khwarizmi afirmou que a regra de Arquimedes na vida prática está muito longe de ser verdadeira. E Beremiz concluiu dirigindo-se ao ulema do nariz achatado: esse número parece envolver alto mistério, por ser dotado de atributos que só Alá poderá revelar. A seguir, o brilhante calculista tomou do tabuleiro de xadrez e disse, voltando-se para o rei: este velho tabuleiro, dirigido em 64 casas pretas e brancas, é empregado, como sabeis, no interessante jogo que um hindu chamado Lahur Sesai inventou há muitos séculos para recriar um rei da Índia. A descoberta do jogo de xadrez acha-se ligado a uma lenda que envolve cálculos, números e notáveis ensinamentos. Deve ser interessante ouvi-la, atalhou o califa. Quero conhecê-la. Escuto e obedeço, respondeu Beremiz, e narrou a seguinte história.